Amigos, Deus abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso, o dia de hoje. Nós temos falado sobre a fé que agrada a Deus, a fé que faz a diferença na vida das pessoas, a fé que cura, que liberta, que faz milagres, que prospera, a fé que faz, sobretudo, herdar o reino dos céus, que é o mais importante. Porque tudo aqui nesse mundo passa, e passa rápido. Mas quem tem uma fé sólida na palavra de Deus, e fé na palavra de Deus é aquela fé que você obedece, segue, arrisca o que as Sagradas Escrituras ensinam. Essa é uma fé inteligente. As outras fés são fúteis e inúteis, são demoníacas, digamos assim. O apóstolo Tiago ele diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Quer dizer, muita gente crê em Deus como os demônios também creem. Eles não deixam de ser demônios por causa disso. Mas a fé que agrada a Deus é aquela fé que é praticada, obedecida, aquela fé que obedece, melhor dizendo, a palavra de Deus. Essa é a fé. Nós falamos essa semana que os 10 leprosos foram curados porque obedeceram a palavra de Jesus. Jesus disse: vai lá e apresentem-se ao sacerdote. Na mesma hora que eles se viraram e começaram a ir ao encontro dos sacerdotes, não chegaram lá não, só por causa deles começarem a andar na direção dos sacerdotes, os 10 foram curados. Jesus sabia que os 10 seriam curados e que somente um voltaria. Então, aquele que voltou para dar graças a Deus, aquele que se inclinou perante o Senhor Jesus, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, aquela fé do único que voltou para reconhecer o Senhor Jesus como o seu Senhor, esse ficou não apenas curado da sua lepra, mas como também ele foi salvo. Todos eles morreram, obviamente, mas aquele único leproso, ele não morreu, ele foi para os braços do Eterno Pai. Mas os outros 9 foram curados, trataram de suas vidas, mas depois morreram. E, obviamente, perderam a oportunidade de terem as suas almas salvas. Então, a fé que agrada a Deus é essa, a fé que é seguida de obediência, de prática, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não é a religião ou as religiões. Não são os filósofos, não. É a palavra de Deus. Essa é a fé inteligente, que, infelizmente, os sábios não entendem. Os sábios, os doutores, as pessoas importantes, imponentes, poderosos, os ricos, enfim, eles não entendem. E por não entenderem, eles vivem, coitado, na escravidão do pecado. E por falar em pecado, veja só, Deus fala que todas as almas são minhas. Assim como é a alma do Pai, é a alma do Filho, pertence a Ele. Todas as almas pertencem a Deus. Se você crê, se você não crê, não importa. A sua alma pertence a Deus. Não significa que você vai ser salvo, vai ficar com Deus no céu, não.
Ele conclui o pensamento dizendo: mas aquela alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, Deus já determinou que a alma que pecar morrerá. Mas por que ela morre? Porque ela não quer se submeter, é o bode, não quer se submeter a ninguém. É aquela alma rebelde, aquela alma que não aceita ser submissa à palavra de Deus. Ela quer seguir seus próprios princípios, seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, suas próprias cobiças, seus desejos. Mas quer ela aceite ou não a palavra de Deus, quer ela obedeça ou não a palavra de Deus, ela pertence a Deus e Deus vai, obviamente, de acordo com o resultado, de acordo com a reação daquela alma à sua palavra, ela vai ser salva ou condenada, porque a alma pertence a Deus. Quer dizer, você que está me assistindo agora, que é da esquerda, que é um bode e que rejeita as Sagradas Escrituras como princípio, como regra, como disciplina, você pode ter certeza que a sua alma, a manter-se assim, rebelde, ela vai justamente para o lugar onde também vão Satanás, a besta, o falso profeta, a morte e também o inferno. Além desses 5 elementos, todas as pessoas cujos nomes não estão escritas no livro da vida. Todas essas almas, as almas que rejeitam, que recusam, que se rebelam contra a palavra de Deus, vão se juntar ao diabo, à besta, ao falso profeta, à morte, a segunda morte, e ao inferno. Até o inferno vai para o lago de fogo e enxofre, além das almas rebeldes. Então veja, minha amiga e meu amigo, se as pessoas creem, se elas não creem, já está determinado isso, está escrito isso, já está profetizado isso. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar. Nem Deus pode mudar, porque Ele falou. E o que Ele falou já está determinado, já é um decreto que não pode ser removido. Porém, as almas que serão salvas não porque merecem, mas porque obedeceram ou obedecem à palavra de Deus. E isso que se chama fé, a fé que salva, que agrada a Deus. Quando a gente obedece à palavra de Deus, vive uma vida pautada na disciplina da palavra de Deus, então nós herdaremos o reino dos céus como a nossa herança. Agora, por que o pecado, a alma que pecar morrerá? Porque o pecado impede a ação da fé. Quando uma pessoa está no pecado, ela fica em dúvida. E em dúvida, ela contraria a fé. E por isso, na dúvida, os que estão vivendo na amargura da dúvida ou das dúvidas vão descer no lago de fogo e enxofre, sem sombra de dúvida. Então, amiga e amigo, quando a gente tem uma fé viva, atuante, a gente obedece a palavra de Deus, então a gente está tranquilo.
está tranquilo, por quê? Porque a gente tem a consciência limpa. E aí a gente está de pé na presença do Altíssimo. Eu até quero lembrar vocês que nesse mês passado, nós tivemos lá na África, nós tivemos junto com membros da tribo dos Maçais, aqueles que matam o leão, que vão enfrentar leões, eles matam leões, os leões fogem deles porque sabem que eles são guerreiros e não têm medo de morrer. Então, o Maçai, uma vez, estava deitado e ouviu um barulho, era noite. E o que aconteceu? Ele levantou e foi ver o que havia acontecido. É que 3 leopardos tiraram a vida de uma ovelha dele. E isso é extremamente perigoso, extremamente nocivo aos maçais, porque eles não aceitam perder uma ovelha sequer. Uma. O que ele fez? Foi lá, pegou a lança dele e foi caçar esses 3 leopardos. E, de fato, ele os encontrou pelas pegadas e matou todos os 3 leopardos. Quando ele chegou na igreja e ele falou para o pastor, ele falou: pastor, eu matei 3 leopardos essa noite, porque eles roubaram a minha ovelha, eles mataram a minha ovelha. E o pastor da Igreja Universal, falou: rapaz, você não devia fazer isso, você está correndo risco de vida por uma ovelha. Ele falou: bispo, ou pastor, eu não estou em pecado. Então, se eu não estou em pecado, eu estou na fé. Então, ele deu um exemplo do que significa ter a fé em Deus. A fé inteligente. Quando você está na fé, você não tem medo. Você não tem medo de enfrentar os inimigos ferozes. Você não tem medo de enfrentar os baderneiros. Você não tem medo de enfrentar aqueles que tentem agredir a sua fé ou a sua pessoa. Não, porque você está na fé, Deus é com você. Você tem certeza absoluta, convicção de que Deus é com você. Então, por isso é necessário que as pessoas vivam na fé e pela fé e de fé em fé. Do contrário, elas perdem, porque o medo faz isso que eles fizeram lá com a igreja, jogaram cocô na porta da igreja. Isso é medo, isso é pavor. Eles estão desesperados, porque sabem que vão perder. Já perderam, está escrito isso. Então, amiga e amigo, quando se vive na fé, se ganha sempre, porque se vive em comunhão com Deus. O Senhor dos Exércitos ampara os que fazem parte do seu exército ou dos seus exércitos. Por quê? Porque vivem na fé, vivem em comunhão com Ele. Então, como que você consegue a fé? A fé se consegue na leitura da palavra de Deus, no ouvir a palavra de Deus. Por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus existe. Ela existe para pregar o Evangelho, para estimular a fé das pessoas, para ensinar as pessoas a viverem pela fé, de fé em fé, até a volta de nosso Senhor Jesus, que está chegando, graças a Deus. Graças a Deus, Ele está chegando. E quem viver, verá. Deus abençoe a todos e até amanhã. Não se esqueça, domingo às 3h, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, aquele movimento em favor dos depressivos, as pessoas que têm insônia, medo, nervosismo, veem vultos, ouvem vozes, querem se matar, as pessoas que são a própria amargura, vivem uma vida amarga e não sabem como fazer para resolver esse problema. Então, se você conhece alguém assim, por favor, leve-a na Igreja Universal neste domingo
às 3 da tarde. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.